Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de outubro de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3170. Ele tem 5 páginas, 39 logias e 10 máximos. O título é Autopesquisa Retrocognitiva dentro da especialidade Holobiografologia. Definologia. A autopesquisa retrocognitiva é o ato ou efeito de a consciência lúcida investigar os detalhes concernentes às raízes seriexológicas, holobiográficas e paragenéticas pessoais, através da análise minuciosa da automanifestação pensênica, holossomática, etológica, parafenomênica, grupocármica, gesconológica e proexológica atuais, dentro da autotemperamentologia. O holopensene pessoal da autoseriexologia lúcida. Os holominemopensenes, a holominemopensenidade, a origem do mater pensene atual, o holopensene pessoal da continuidade holominemônica consciente. O conscienciograma plotando o seriexograma pessoal e grupal. A amarração de pontas da manifestação consciencial no tempo e no espaço. A recuperação mnemônica atual das raízes holobiográficas pessoais expandindo a cosmovisão autopesquisística. O incremento da própria holomaturidade a partir da análise crítica da para-historiologia pessoal. O aprofundamento conscienciométrico visando a retrocognoscibilidade lúcida. As investigações conscienciais atuais revelando a historicidade seriexológica pessoal. O ato de retomar conscientemente o fio da meada seriexológica pessoal através da autoconvergência pesquisística. A noção maior quanto à raiz holobiográfica das tendências pessoais. E lá no final, as variáveis ego, grupo e policármicas da ficha evolutiva pessoal, que é a FEP. O olhar seriexológico visando o domínio da holocarmologia aplicada. Na seção argumentologia, nós temos o tópico esquadrinhamento, no qual nós falamos sobre, apresentamos pelo menos 6 prismas, vertentes ou variáveis para a pessoa identificar a retrosenha pessoal, que é a temperamentometria, atributometria, grupocarmometria, parapercepciometria, proexometria e parahistoriometria. E no tópico temário, nós apresentamos 30 temas avançados, listados aqui alfabeticamente, para ajudar nessa autopesquisa retrocognitiva. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autocobaia seriexológica, autodileção paragenética, autopesquisa retrocognitiva de campo, autorretrocognição e detalhamento retrocognitivo. Sem se conhecer profundamente hoje, que é a autopesquisologia, a consciência intermissivista dificilmente acessará as características, peculiaridades e memórias de ontem, que é a autorretrocogniciologia. Você vem realizando seriamente a autopesquisa retrocognitiva há quanto tempo? Quantas peças do puzzle seriexológico pessoal e grupal já desvendou? E aqui na mega análise da equipe da Enciclosapiens nós temos análise, retrosenha, seriexograma, conscienciograma, retroparassociograma, historicidade, autoparaprocedência, proexometria, atributometria, autotemperamento, parapercepciometria, paraidentidade, cosmovisiologia, holobiografologia, autoseriexologia, retrocogniciologia, autopesquisologia, multiexistenciologia, cronoevoluciologia e holorressomatologia. Questionamentos. Só que antes dos questionamentos, a gente sempre dá uma palhinha sobre o que motivou a gente a escrever esse verbete.
Esse é o verbete base, que já estava devendo há algum tempo, que a gente tem utilizado como base no curso Identificação da Retrosenha Pessoal. Então, na Consecutivos, a gente tem aí a missão de ajudar os intermissivistas a desvendar mais sobre o próprio passado. Então, existem duas formas básicas com as quais a gente trabalha. Uma é incentivando as retrocognições autênticas, espontâneas da própria pessoa. Então, a gente tem alguns cursos em que a gente incentiva a imersão laboratorial da pessoa no laboratório de retrocognições. Então, a pessoa, nesse caso, vai direto ao passado. E, através dessas experiências, ela tenta compor esse puzzle. Então, através dessa ida ao passado, ela tenta entender o próprio presente. E a outra abordagem é o contrário, do presente para o passado, que é mais comum, mais fácil, e a gente consegue, com isso, vamos dizer assim, abarcar um número maior de pessoas, que é justamente a proposta desse curso de Identificação da Retrosenha Pessoal, que é o que a gente está falando na frase enfática. Então, não tem como, se a gente não se conhecer melhor, não aprofundar na autopesquisa, dificilmente a gente vai saber mais sobre o nosso passado. E aí, em termos didáticos, nós selecionamos essas 6 variáveis que a gente destrincha mais no curso para a pessoa depois fazer a convergência, a conjuminação, a interseção desses achados e aí começar a ver alguma lógica para saber de onde ela veio, por onde ela caminhou no passado. Então, a base desse verbete é exatamente essa proposta. Então, vamos aqui. Ao verbetógrafo, professor Pedro, em Pensenologia, página 19, último item. Como reavivar o holopensene pessoal da continuidade holomnemônica consciente se ainda temos tantos lapsos até da memória cerebral atual? É um fato. Tem que caminhar com as duas frentes. Incentivar e cuidar e priorizar da memória, a memória atual. Então, aí vale a pena a pessoa ver a carga horária de sono, ver como é que estão os registros, ver a importância que ela dá para a memória. O problema, por exemplo, do exercício físico, que hoje já se sabe que, além de condicionar bem o soma, de deixar ele com uma saúde do ponto de vista cardiopulmonar adequado, também ajuda no processo cerebral, também ocasiona neurogênese, também ajuda no processo de sinapse. Então, deve haver um investimento por parte da pessoa que quer ter retrocognições no soma atual, na memória atual. E, além disso, também começar a fazer essa junção de pontas. Se a gente está falando aqui de continuidade holomnemônica, a pessoa tem que começar a desconfiar de quais manifestações pessoais já são assim mais fortes do ponto de vista da holobiografia. Tem uma raiz mais profunda. Então, a pessoa tem que investigar seriamente e anotar as ideias inatas, ou a questão da profissão, por exemplo, os trafores que ela tem, o processo de afinidade com determinadas culturas, com determinadas pessoas. Então, com isso, ela começa a calibrar esse cérebro, vamos dizer assim, atualizar essas sinapses para coisas do passado. E aí ela vai mantendo essa continuidade. Porque essas tendências que eu chamo de dileções, essas predileções paragenéticas, elas tendem a se manter de um corpo para outro. O que às vezes não acontece é que a pessoa não assume essas tendências ou não reconhece essas tendências. Então, para isso, o ideal é a pessoa ter pode ser um caderno ou um arquivo no computador, em que ela vai colocar ali todas essas manifestações sobre as quais ela tem desconfiança maior de que ali tem uma raiz mais profunda do seu próprio passado. Quando ela tem ali já um número grande de condições, de manifestações, de tendências, ela imprime ou ela tira um dia só para se dedicar a isso e ela vai ver por onde que ela deve ter passado para ser daquele modo, para ter desenvolvido aquelas tendências, aqueles trafores, aqueles trafares e assim por diante. Então tem que atuar nas duas pontas. Ele pergunta aqui exatamente isso também na Fatologia, página 19, final da primeira linha. Como ocorre a amarração de pontas da manifestação consciencial no tempo e no espaço? Nesse curso da retrosenha, a gente propõe lá uma técnica da interseção
holopensênica. Porque existem traços da nossa manifestação que são mais fortes do que outros. Então a gente procura selecionar pelo menos 3 tendências marcantes, mais fortes, e coloca isso em conjunto, coloca uma coisa para conversar com a outra. Então dessas interseções é que a gente tenta olhar para o passado. O que gerou essas tendências mais fortes? Por exemplo, para a pessoa hoje ter essa predisposição nesse sentido. Então aí entra o processo do temperamento, processo de grupo, processo de manifestações parapsíquicas, o que já aconteceu e assim por diante. Então tem que fazer essa amarração, envolve essa interseção. Na consecutivas, uma coisa que a gente está reparando é que a gente, vamos dizer assim, bebe em várias fontes de outras ICs, de outras especialidades. Então, quanto mais a pessoa tiver, por exemplo, se dedicado ao conscienciograma, melhor, por isso que a gente colocou o conscienciograma aí na fatologia. Quanto mais ela tiver noção da sua PROEX, melhor. Quanto mais ela tiver noção do seu parapsiquismo, melhor, e assim por diante. Então, as especialidades conscienciológicas nos ajudam muito. A nossa tendência, a nossa assistência, a nossa ajuda é tentar ajudar nessa amarração, ver o que dá do resultado dessas pesquisas que já foram feitas antes. Em parafatologia, página 19, final da 6ª linha. De que modo o holossoma reflete o próprio passado? A gente parte do princípio de que a nossa manifestação ela é resultado do nosso holopensene. Então a consciência está sempre emitindo pensamentos, sentimentos e energias. Isso forma um holopensene padrão. Há uma tendência ali, que a gente pode ver o grau de evolutividade, o grau de cosmoética, a intencionalidade da consciência, enfim, tem um resultado. Esse resultado, quando a pessoa vem para a matéria, quando ela ressoma, quando ela reencarna, como se dizia antigamente, ela começa a influenciar essa forma, essa biologia, essa celularidade, esses corpos. E aí, de acordo com o nível, os débitos da ficha, de acordo com o saldo dessa condição evolutiva, isso vai aparecer, vai transpor no próprio corpo. Então, olhando o soma, existem determinadas manifestações de doença que são manifestações mais paragenéticas, por exemplo. Então, através disso, a pessoa pode tentar desvendar o próprio passado. O outro lado da moeda é o processo de macrosoma. Às vezes, o macrosoma é um mérito, é derivado de um mérito que a pessoa tenha em função justamente da ficha. Então, se a pessoa chega à conclusão que tem um macrosoma, ela tem que ver o porquê, em que linha que ela se manifestou e ela foi capaz de ter mérito para ter um macrosoma, seja o macrosoma, vamos dizer assim, de pobre, mais egocármico, seja aquele a maior, aquele mais grupocármico, mais avançado. Então, acho que eu já comentei aqui também, a gente está, junto com a professora Michele, desenvolvendo uma oficina e um curso de imersão para justamente ajudar as pessoas a destrincharem mais essa autopesquisa holossomática e ver como que isso pode ajudar na pesquisa retrocognitiva. Quer dizer, o que a minha forma de manifestação está dando bandeira do meu passado. Então aí nós vamos pegar tudo, tem que pegar a parte genética e a parte paragenética. Tem que pegar a parte da árvore genealógica e a parte, por exemplo, da Equipim e Equipex. Toda essa manifestação individual e grupal entra nessa análise para a gente poder chegar ajudar as pessoas a chegarem nessas conclusões. Em Principiologia, página 20, como funciona na prática o princípio da manutenção cognitiva interexistencial? Na prática, nós somos, na realidade, fruto dessa manutenção cognitiva. Então, todas essas tendências, quer a pessoa tenha lucidez ou não, ela deriva do próprio passado. Por mais que seja forte a educação que a pessoa tenha nessa vida, a mesologia com a qual ela conviveu, por mais que isso tenha relevância e seja forte, se a pessoa não tiver tendência para uma determinada área que isso vem do passado, ela não consegue desenvolver. Então, o que falta, às vezes, é a pessoa juntar as pontas. É aquilo que a gente estava falando, o processo das ideias inatas, dos talentos que ela tem, o próprio temperamento, a forma, a tendência dela se manifestar, as afinidades que ela tem com as pessoas. Então, tudo isso, vamos dizer assim, deixa claro ou diagnostica
o processo de manutenção cognitiva entre as existências. Professor Pedro, em Pensenologia, página 19, final da 4ª linha, poderia comentar exemplificando o que caracteriza os holominemopensenes? São pensenes que a pessoa emite acerca da holomemória. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, esse debate, essa discussão, essa manifestação escrita, são pensenes que estão sendo emitidos acerca da manifestação da holomemória. Então, na prática, se a pessoa tirar, por exemplo, e fizer aquela técnica de autorreflexão de 5 horas, simplesmente para pensar nesse tema, a minha holomemória, ou a auto-holominemosomaticidade, ela já vai estar emitindo pensenes nesse sentido, esses tipos de holominemopensenes. Então, a pessoa vai ver aquilo que eu comentei antes, quais são as manifestações atuais que têm uma raiz mais profunda. Como que eu carrego na minha cotidianidade, no meu dia a dia, esse tipo de pensenes? Por exemplo, será que eu estou lúcido para os encontros que eu tenho durante o dia sobre o meu passado com aquelas pessoas? Recentemente eu tive 2 insights trabalhando aí na dinâmica e com as pessoas mais próximas, justamente de tentar encaixar aquela manifestação que existe hoje, aquela manifestação interconsciencial, num processo de passado. Então, quando você vai buscando, daqui a pouco a convivência vai se configurando e você cria abertura no seu cérebro atual, porque você está procurando para acontecer como se fosse o download daquela manifestação paracerebral. Aquela informação já está no seu paracérebro, só que ela não encontra caminhos para se manifestar no cérebro atual. Então, isso tudo que nós estamos fazendo, por isso eu insisto nesse tema, nos verbetes, a gente vai picotando esse assunto de diversos modos, vai criando uma saturação holopensênica positiva para justamente ajudar nesse download. Daqui a pouco você começa a ver a mesma cena, a mesma condição, por exemplo, aquela mesma pessoa, a mesma amizade, só que com outros olhos. A retrocognição ela começa a se impor na sua manifestação cotidiana. Outra pergunta aqui em Fatologia, página 19. 1ª linha. Poderia falar sobre o conscienciograma plotando o seriexograma pessoal e grupal? É exatamente isso. Aquelas 100 variáveis do conscienciograma, quando a pessoa preenche lá na Conscius e ela tem um gráfico da manifestação, gráfico 360 graus, aquilo dá para ela uma cosmovisão da manifestação. Só que a tendência é a pessoa olhar para o presente, quer dizer, eu sou desse modo, tenho esses trafares, esses trafores, esses trafais, e aí a gente, como eu estava falando, a pessoa vai tentar fazer a amarração de pontas sobre o passado, e o que aconteceu no passado para gerar isso. Então a gente lá na Consecutivo já está começando a trabalhar também com o desenvolvimento de uma série de perguntas, que seria o seriexograma, para ajudar justamente a pessoa a fazer essa amarração de pontas e ver o quanto que ela, de fato, domina a seriexialidade, quer dizer, essa especialidade, essa condição, essa característica de virmos evoluindo através de diversas vidas humanas e períodos intermissivos. Então, olhando o próprio conscienciograma, a gente já consegue ter uma ideia do próprio passado. Essa é a ideia, a proposta. Para a Fatologia, página 19, 2ª linha. Poderia exemplificar as investigações conscienciais atuais revelando a historicidade seriexológica pessoal? É exatamente isso. Obviamente que você falar de historicidade seriexológica é um processo mais difícil, mais aprofundado, requer mais tempo, requer mais maturidade. Então, uma coisa deve vir depois da outra. Por isso que a gente está batendo nessa tecla. Quanto mais a gente investigar aquilo que a gente já reconhece hoje, em termos de conscienciograma, em termos de autopesquisa, em termos também de consciencioterapia, o nível de homeostase que nós temos apresentado até o momento nessa vida, mais a gente vai ter noção do nosso passado. Principalmente do passado recente, que é justamente o resultado do passadão lá, do passado mais remoto.
Em Parafatologia, página 20, primeira linha, poderia explicitar a dissolução dos nódulos holomnemônicos a partir da interassistencialidade sincera? Sim. O que são esses nódulos holomnemônicos? Nessa técnica que a gente propõe aí da pessoa fazer a técnica de autorreflexão, pensando sobre a holomemória, a pessoa pode, uma das, vamos dizer assim, das indagações, das reflexões, das ponderações que a pessoa pode fazer, é às vezes procurar tentar entender um travão que ela tem. Um travão emocional, um travão mnemônico, uma dificuldade que ela tenha, que ela sinta que é mais profunda. Essa manifestação ela pode se apresentar de diversos modos. Nesse caso do nódulo holomnemônico, é muito comum, muitas vezes, na fase em que a pessoa está superando, está em vias de superar essa condição, ela ter muitos sonhos recorrentes ou pesadelos que se dão em série, porque justamente aquilo é como se fosse um trauma que ficou mal parado e ela não digeriu aquela manifestação. E por que fazer assistência ajuda? Porque no momento em que você entra em contato com várias pessoas, você começa a ter contato com pessoas que são mais representativas do seu passado. E muitas dessas pessoas podem estar na raiz, ali no ninho daquele trauma. Então, você, ao encontrar essa pessoa num contexto assistencial, você vai ter assistência extrafísica para poder lembrar do motivo pelo qual aquilo aconteceu, do porquê que aquele trauma se deu, de qual foi o ponto mais crítico, mais nevrálgico, que não foi superado, não foi compreendido, não foi digerido, vamos dizer assim. E aí você consegue exatamente fazer essa superação, principalmente se tiver esses nódulos, né? Se não tiver, se a pessoa já tiver superado, não tiver tanta coisa crítica nesse aspecto holomnemônico, ela vai ter do mesmo jeito a retrocognição, ela vai encontrar essas pessoas, mas aí a tendência dela ter uma retrocognição mais espontânea, mais positiva, aí no caso localizando aquela pessoa no próprio passado. Então, a base desse processo todo é uma base emocional. Se a pessoa não tem imunidade do ponto de vista emocional, se ela ainda é muito imatura, é mais difícil ela conseguir acessar as coisas desse modo. E aí, fazendo assistência, ela consegue adquirir essa imunidade emocional. Por isso que a gente bate também na tecla de que o processo retrocognitivo deve caminhar muito em harmonia com a desperticidade pessoal. A partir da desperticidade, em que já não há tantos abalos emocionais, quando a pessoa sofre o choque do assédio, quer dizer, quando vem as consciências principalmente contra a pessoa, e ela já consegue se sair relativamente bem, isso é um indício, é um sinal de que ela já consegue também acessar informações acerca do próprio passado, envolvendo outras consciências, um passado às vezes mais distante, em que a imaturidade predominava, seja de um lado ou do outro, e a pessoa não se abalar com essa condição. É muito comum, ontem até a gente estava falando, passando assim na dinâmica, que eu estou acompanhando uma pessoa que, de um certo modo, isso está acontecendo como se fosse uma preparação para uma retrocognição mais, assim, arrasa quarteirão. Porque estão dando manifestações como se tivesse um elemento comum, só que de diversas formas, assim, periféricas. Então, você vê nitidamente que a pessoa está relatando essa tendência. Isso porque eu estou acompanhando a pessoa semanalmente e, eventualmente, até durante os finais de semana, quando a gente está em curso. Então, isso acontece em função disso. Há uma preparação para a pessoa começar a pensar naquela possibilidade, quem sabe um dia isso aconteceu, isso já vai preparando ela do ponto de vista sináptico e do ponto de vista emocional, para ela poder rememorar, de fato, aquela condição. Se tiver pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou tocando o barco aqui. Professor Pedro, que hipóteses você teria para explicar o fato de a pessoa ter retrocognições em determinado momento da vida, apresentando sincronicidades confirmadoras aliadas a uma facies catalisadora de rapport? A gente colocou essa condição da facies aí, né, acho que na parafatologia, né? Nós vamos mudar, a gente vai chamar de a facies retrocognitiva.
do neosoma catalisando o rapport com o grupo de retroconvivência. Eu tenho escrito sobre isso. Então, veja, quando isso acontece, quer dizer, a pessoa ressoma e ela vem com uma plástica muito parecida com o retrosoma lá de trás, normalmente isso é porque no curso intermissivo, ou seja, no período intermissivo antes dessa atual vida, ela se conscientizou da importância daquela vida, no sentido dela superar o que foi feito lá de negativo, principalmente de que de algum modo ela foi envolvida, ou ela se envolveu, ou ela liderou um processo mais negativo. Então ela começa a fazer aquilo que eu comentei aqui da autorreflexão de 5 horas com relação à holomemória, ela faz isso antes de nascer. Ela começa a relembrar daquela vida, ela tenta ver aonde estão aquelas pessoas que ela eventualmente prejudicou, ela localiza essas pessoas e com isso, espontaneamente, ela começa a assumir aquele paravisual, aquela forma lá do passado. Isso tudo de modo intencional. Ao ressomar, ela tende a aparentar novamente aquela imagem da retrovida e fica mais fácil dela fazer esse rapport. Então, quando isso acontece, aí é a fome com a vontade de comer. Por isso que você está comentando aqui das sincronicidades, porque você já vem como se fosse uma reprise daquela vida, só que às vezes aquela vida tem 500, 600, às vezes mais de 1 milênio. Só que o que mudou? A lucidez. Você está fazendo isso de caso pensado, você já está procurando aquelas pessoas não mais só do ponto de vista extrafísico, mas também do ponto de vista intrafísico. Você às vezes percebe a reação emocional nas pessoas, há um reconhecimento, mas não há às vezes a informação por parte das pessoas. Então isso é o que foi proposto extrafisicamente. O que tem que aumentar cada vez mais é o processo de assistência. Então começar a atender esse povo, ver o que pode fazer para ajudar. A TENEPS tem um papel fundamental nisso, porque na TENEPS a gente consegue desaguar o processo assistencial, muitas vezes de escagem dessas pessoas, ou seja, das consciex que estão com essas pessoas. Então você vai fazendo assistência às vezes calado, leva para a TENEPS, na TENEPS você atende às consciex e isso muitas vezes te dá chance de ter mais retrocognições, de lembrar nesse cérebro coisas que você não estava lembrando. Então é como se você soubesse uma parte da história, mas o processo às vezes dos bastidores, do que aconteceu, do que essas consciex fizeram, de como que elas, vamos dizer assim, encararam as vidas depois disso, a gente muitas vezes tem essa informação na própria TENEPS. Então é muito comum, isso pode acontecer em determinados momentos críticos da vida, porque às vezes há aquela reação de parabéns, reação de aniversário. Dependendo da idade em que a pessoa, vamos dizer, às vezes cometeu determinadas imaturidades naquela vida crítica com a qual ela tem a face parecida, ela às vezes quando passar por esse gargalo da idade, isso pode se intensificar. Essas sincronicidades, esses encontros, eventualmente até situações mais críticas do ponto de vista até ou de acidente de percurso, ou de doença, ou coisas nesse sentido. Em temário, página 22, item 16, poderia explicar o que seria a meia máxima culpa serexológica? Na autocriticologia, que acho que você botou anticriticologia, mas acho que é da autocriticologia, né? Deixa eu ver aqui. Item 16. Autocriticologia. Então, esse, na verdade, seria a mega autocriticologia. Então, é quando, dentro desse raciocínio que eu estava fazendo antes de nascer, a pessoa começa a ver aquela vida com outros olhos. E ela faz essa máxima culpa, quer dizer, ela faz o meia culpa no seguinte sentido: não, eu fui o responsável por aquelas imaturidades. Não adianta mais terceirizar, não adianta mais colocar a culpa na época, na mentalidade, no fulano, no beltrano, seja lá no que for. Então a pessoa assume essa responsabilidade e ela vê o que eu posso fazer agora para melhorar isso. Daí que ela começa a ir atrás das pessoas que eventualmente ela prejudicou. Essa proposta da pré-intermissiologia é exatamente isso. Então a gente aqui já está com lucidez de que esse processo aconteceu num nível ainda muito pequeno na intermissão, porque a gente estava com outras prioridades, e agora nós já estamos
tendo a chance de achar essas pessoas na vida atual. Então, quando a gente faz lá um fórum do Litré, em que a gente apresenta mais de quase 200 de personalidades que participaram lá vamos dizer, do grupo de convivência. Fizemos agora, há pouco tempo, a mesma coisa com o processo da Hobby House. Você começa a aumentar a lucidez para a personalidade consecutiva e para o grupo daquela personalidade consecutiva. Então, existem pessoas que já, nesse fórum agora, já se localizaram, já sabem que fazem parte daquele grupo específico. Daí, depois, a confirmar quem são, quem deixaram de ser, é um segundo passo e, até certo ponto, é secundário, porque ela já se sentindo parte de um determinado grupo, que tem um holopensene, que tem uma trajetória holobiográfica, que tem, vamos dizer assim, tendências traforísticas e trafarísticas bem explícitas, isso é o que interessa. Então, você já tendo essa lucidez aqui, quando a gente dessomar, for lá para a pré-intermissiologia, a tendência disso é estar muito mais catalisado. Aquela imunidade que a gente estava falando antes vai ser muito mais potencializada, porque a gente já vai sair dessa vida com essas informações e, eventualmente, até já localizando e ajudando essas pessoas. Professor Pedro, pois a não, Rose aqui no pode B. falar. Para continuar aí, eu gostaria que você comentasse na página 20, em Principiologia, o princípio da manutenção cognitiva interassistencial. Eu acho que ele já continua aí no que você estava comentando. Interexistencial, exatamente isso. Então, a gente comentou aqui, essas companhias, elas tendem a se manter, né, de uma vida para outra. Então, só que qual que é a diferença? A gente vem, ressoma, mas ainda não tem lucidez dos detalhes. A gente começa a manifestar certas tendências automaticamente. A gente não sabe de onde veio aquilo. Eu até tenho comentado que a gente vive como se fosse um Alzheimer, né? Numa demência, porque a gente não sabe da nossa história holobiográfica. Então, às vezes, você convive com um irmão, convive com a pessoa que foi sua mãe, e você não tem essa informação. Então, é como se fosse conviver com um paciente de Alzheimer, porque você está ali todo dia com a pessoa e não tem essa informação. Então, a manutenção cognitiva, ela se dá em níveis. Aquilo que é muito arraigado se manifesta logo. Aquilo que é mais, às vezes, sutil ou mais recente, ou requer um nível de dedicação maior, vem com o tempo. Então, é nesse nível que a gente quer chegar. Para além de desconfiar que você tem uma afinidade maior com a pessoa, você saber de onde vem aquela afinidade. Então, quando os amparadores, vamos dizer assim, eles dão força, eles nos ajudam nas pesquisas retrocognitivas, o que eu vejo é que eles querem chegar nesse nível. Então, você saber por que as coisas se processaram desse modo, entende? Então, tem pessoas, eu estava conversando esse final de semana, a pessoa nasceu num país, aí ela vai querer morar num determinado outro país, numa cidade de um outro país. Ela não consegue ir para aquela cidade, ela acaba indo para um terceiro país, aí casa com a pessoa de um quarto país. Então, isso tudo é o passado vamos dizer assim, se apresentando, só que a pessoa não sabe ainda os porquês. Então, a informação, ela está ali. O que precisa é só agora ir para essa parte mais sutil. Por que dessa condição? Por que esses países? Por que o duplista tem essa nacionalidade e não a outra? Entende? Então, é rebuscar mais essa pesquisa, dessa manutenção cognitiva. Uma coisa que eu tenho percebido, Pedro, é a questão assim, depois de ter algumas retrocognições, eu olhei a minha vida e vi assim, muitos momentos da minha vida foram recortes daquela vida anterior. É como se fosse um somatório, e foi bem interessante. Daí eu pensei assim, quanto tem que a gente está vivendo, é como se fossem pedacinhos emendados. Uhum. E para entender isso aí, até chegar na condição atual. Mas exatamente, há muita repetição, né? Essa vida ela ainda é muita repetição de outras, mudando pouca coisa, às vezes Sim. mudando o cenário, mudando uma coisa ou outra. Mas o que muda, às vezes, realmente é quando a gente consegue esse nível maior de lucidez, que aí a gente consegue localizar mais as pessoas e tenta sair dessa mesmexis, dessa mesmice, né? É como se fosse emendando tudo e repetindo, né? Até se tornar um pouquinho mais lúcido, é isso mesmo. O que a gente tem que fazer é tentar dar um salto um pouquinho maior.
E a proposta da conscienciologia é interessante por causa disso. Como ela é muito nova e muito avançada, então ela ajuda a pessoa a sair dessa mesmice. Porque ao pegar e se dedicar a qualquer verpom, a pessoa ela vai estar fazendo assim um divisor de águas na seriexis dela. Porque até então é muita coisa assim muito comum, muito trivial, muito, sabe, da própria humanidade intrafísica. E aí ela inserindo essas variáveis, ela começa a se manifestar numa outra condição. E aí a tendência dela nas próximas vidas é realmente ter um salto de lucidez. Então o que a gente tem que ter assim bastante, eu acho, autocrítica nesse aspecto, é não se contentar com aquilo que a gente já sabe ou, vamos dizer assim, já reconhece do próprio passado, mas tentar inovar nesse aspecto, ousar mais. E aí sim, aí a gente vai estar caminhando mais rápido. Obrigada. Pedro, aqui na paradoxologia, na quarta linha, o paradoxo holomnemônico de ser mais fácil lembrar de vidas mais antigas em comparação às mais recentes. Você sabe mais ou menos por que isso acontece? É um fato, né? Isso aí. Eu não sei dizer o porquê. Uma das hipóteses é porque aquilo está mais consolidado. Aquilo está mais assim assentado. Então, do ponto de vista até da neurofisiologia, o nosso cérebro é assim, né? Então, vamos supor, a pessoa vai envelhecendo e há uma tendência dela ir perdendo a memória recente e a memória antiga, ela tende a aparecer mais. Então, vamos supor, tem um caso na família que a pessoa nasceu numa cidade do Nordeste, então ela tinha aquele sotaque. Só que com 7 anos ela foi para o Rio. E ela cresceu quase que a vida toda ali. Então ela praticamente não tem mais sotaque de nordestino. Mas vai envelhecendo, aquele vocabulário todo lá do passado começa a reaparecer novamente. E assim são as memórias de infância, tudo isso fica mais vivo. Então é um paradoxo porque a tendência era a pessoa caminhar com a memória mais recente que chegou até aqui e ela conseguir lembrar mais. Mas parece que há alguma lei, alguma lógica nisso que faz com que a gente lembre de coisas que têm a sua razão de ser, coisas que estão mais assentadas. Então, hoje é mais fácil a gente lembrar de retrovidas mais antigas do que a última retrovida, por exemplo, antes da intermissão. E tem a ver assim com a questão das lembranças mais positivas do que as lembranças mais negativas ou não? E isso é uma outra variável. Há uma tendência, aí não entra muito o processo de cronêmica, entra o processo emocional. Aí há uma tendência da pessoa lembrar as vidas que foram emocionalmente mais marcantes. E aí se a pessoa ainda tem coisa muito vamos dizer, braba na ficha, a tendência dela é lembrar dessas vidas. Isso vem muitas vezes na forma de pesadelo, na forma de sonho, ou de retrocognição propriamente dito, que aquilo fica chateando a pessoa ali no paracérebro, até que ela se lembre. Então também é um paradoxo porque a pessoa tende a ter mais retrocognições, mas são retrocognições mais carregadas do ponto de vista emocional. O ideal é a gente ter retrocognições mais tranquilas, ou que você se saiu melhor nas vidas, para isso te dar mais autoconfiança hoje. Esses problemas emocionais que as pessoas trazem, né, nessa vida, né, normalmente quando elas relembram ou descobrem o porquê daquela situação, eles conseguem resolver as situações emocionais. Há uma grande tendência dela compreender a razão de ser daquelas doenças, daquelas tendências, daquelas fobias, às vezes, e ela, às vezes, fazer a terapia ali, se curar dessa condição, isso é fato. Então, isso é a nossa interseção com a OIC. Muitas vezes nós vamos lidar com alunos que estão passando por essa condição e às vezes precisam de um apoio consciencioterápico para lidar com a informação que tiveram. Ok, obrigado. Isso é fato, sim. Pois não. Falasse, por exemplo, na autopesquisa retrocognitiva, você já conseguiu lembrar e depois esquecer e tentar rememorar novamente aquela situação ou aquele item que seria importantíssimo na sua pesquisa? Mais ou menos. O que às vezes acontece não é que você lembra e deslembra, né? E esquece e fica desmemoriado. O que tem é que você lembra
E é como se você lembrasse vamos dizer assim, do centro daquela informação e você tem a sensação de que tem um algo mais periférico que te escapa. Então, aquilo você precisa tentar ter calma e repassar e fixar aquela informação para ver se o resto vem também. Entende? Porque o que não pode ser é amador. Se você lembra de algum aspecto, você tem que anotar, não pode confiar na memória. Então, você registra, mas essa sensação de que tinha algo mais, ou de que tinha ali uma resposta mais para um processo que você começou a entender, mas ainda não te satisfez, isso é muito comum. Mas aí tem que ter paciência, que a tendência é você caminhar nesse sentido. Você tem técnicas assim para poder acessar novamente essa informação? Tem duas técnicas que acho que a gente até comentou en passant. Uma é escrever como a coisa se processa, porque há uma tendência, do mesmo modo que acontece na projeção lúcida, acontece na retrocognição da pessoa querer preencher buracos, lacunas, e escrever como se fosse até um romance, como ela acharia melhor. Então você tem que ter a técnica, você registrar como foi a lembrança e depois você colocar hipóteses. Seria isso? Será que isso tem a ver com aquilo outro? E assim você lança uma série de hipóteses. E a outra coisa que eu faço muito é isso que eu estava comentando aqui. É você parar e pensar sobre aquela manifestação. Entende? Parar só, você lembra de um pedaço, é como se tivesse uma peça do quebra-cabeça, e você vai calmar, vai trabalhar com as energias, não vai pensar em mais nada, não pode ter nenhum compromisso assim urgente, que você tenha que sair, tenha que trabalhar, entende? Tem que algum compromisso mais sério. Então você vai ficar o máximo que você puder ali, pensando naquilo, porque às vezes nessa hora é que os amparadores têm chance de te dar a informação. Porque quando tem uma lembrança do passado, você tem que ver qual é a mensagem daquilo. Será que você já atingiu aquela mensagem, a razão de ser daquela memória? Será que tem alguém que está te ajudando a lembrar daquilo e você conseguiu lembrar de fato o que era para ser rememorado ou não? Ficou pelo meio do caminho, entende? Então, essa noção do porquê da informação ela é muito, muito séria. E aí, quando você já consegue essa razão de ser, pelo menos que você tem mais ou menos praticamente convicção daquilo, você deixa essa memória quieta, entende? E isso pode ser nas assim, diversas manifestações da proex pessoal. Por exemplo, tem lembrança que você tem com uma pessoa que você sabe ali da sua relação com ela. Então você sabe que se você enveredar muito naquela direção, a tendência vai ser você até perturbar essa pessoa em função das emoções que vão vir à tona. Tem lembranças que são para te fortalecer mais. Então você vê que aquela pessoa que você está atendendo, você já foi vítima daquela pessoa. Então isso te deixa mais tranquilo, que você está tentando ajudar, às vezes um ex-algoz seu. E assim por diante. Então a mensagem do fenômeno da retrocognição tem que ser sempre buscada. Por que disso? Se está muito no processo assim, de ego da própria pessoa, só para ela ter, a tendência é a pessoa não ter recuperado ainda a essência da informação. Não sei se eu te respondi. Respondeu. É porque eu estou tentando ver se consigo lembrar essa retrocognição que eu tive, mas eu não estou conseguindo acessar novamente, entendeu? Então já tentei pensar, só que era muita informação e estou tentando cavocar o negócio e não consigo. Ou você apagou tudo assim? Não, tem algum %. Isso. Só que assim, quando eu começo a trabalhar, porque faz uma projeção, faz muito tempo que eu tive, né? Faz 2004 mais ou menos. Mas assim, as projeções que eu tenho e que não são anotadas, de repente aparecem quando eu trabalho com energia, entendeu? Então fica fácil. Mas essa que foi muito mais antiga, que eu acho que tem uma informação bem mais interessante do curso intermissível, eu não consigo estar acessando de novo. Tem que ter paciência. Essas retrocognições extrafísicas são mais sutis. Então, eu também, na minha adolescência, eu tive muito mais retrocognição intermissiva do que do pretérito. Agora eu estou tendo muito mais retrocognições antigas do que da própria intermissão. Então, essas são realmente mais evanescentes. É mais difícil porque a gente estava com paracérebro, a paratecnologia lá às vezes é mais avançada, então não tem como às vezes conjuminar na nossa sinapse humana, então é mais difícil.
a tendência, o que pelo menos é o que eu vou até falar lá no CIPRO, né? Pediram para eu fazer um cotejo de projetabilidade com retrocognição. Então, eu vou falar exatamente isso. Às vezes, o que acontece ali, né, na adolescência, aquilo é um marco, aquilo é para você pontuar aquela manifestação, registrar. E, às vezes, 20 anos depois, você vai ter uma outra projeção ou uma outra retrocognição que aí você vai compreender melhor aquela. Então, isso que você está buscando, que é espraiar mais, expandir mais uma informação, às vezes vai vir muito tempo depois, fruto justamente do trabalho assistencial. Então, tem essas e eu quero falar exatamente sobre isso, da importância de se registrar essas manifestações precoces, porque elas tendem a se ampliar. Porque, assim, se eu consigo lembrar dessas projeções recentes que eu tive, da memória, consigo acionar, então essa projeção, essa recuperação, eu também posso conseguir do paracérebro, né? Tentar trazer novamente. Se está no cérebro e no paracérebro, né? O que eu difícil conseguir. É isso mesmo, você tá certo, o raciocínio é esse. O que ajuda, que é o ideal, é tentar fazer isso fora do corpo. Então, se você se predispuser a sair com lucidez do corpo, e aí você, de paracérebro, tentar fazer essa autoevocação. Lembrar daquela retrocognição e tentar sintonizar, porque lá há uma tendência de você recuperar a informação mais facilmente. E aí depois voltar para o próprio corpo, de caso pensado, para você não perder a informação. Eu já abortei algumas projeções em função dessa informação que eu consegui na hora. Eu consegui a informação retrocognitiva e na mesma hora, fixei bem, na mesma hora eu procurei voltar para o corpo. Porque senão você se dispersa com outras coisas, né? Esse é o ideal, só que é bem mais difícil. Poderia, em Teoriologia, página 20, explicar a teoria do estigma serexológico dentro da parageneticologia? Sim, há uma tendência dentro aí das nossas manifestações do passado de ter algo que vincou a nossa história. Isso pode ser positivo, mas é mais comumente um processo negativo. Então vamos pegar um caso. A pessoa às vezes lá nas civilizações antigas trabalhou muito com sacrifício humano, sacrifício de animais, sacrifício de qualquer tipo. A manifestação parapsíquica era muito derivada ou era muito contaminada desse tipo de manifestação. Dependendo do como e quanto isso ocorreu nas vidas, isso às vezes cria um estigma. Então a pessoa às vezes depois daquela vida ela foi evoluindo ali aos trancos e barrancos, foi para a monarquia, foi para a aristocracia, já tinha aquela tendência negativa com os bichos, ela virou, por exemplo, caçador, ela era da aristocracia que gostava de caçar como hobby, aquilo vai então criando um estigma com esse tipo de manifestação. Então hoje, para ela reverter isso, ela vai ter que trabalhar em prol do meio ambiente, em prol dos bichos, em prol desse público-alvo. Então isso acontece com todas as consciências. Existem consciências, pessoas que ainda não, vamos dizer assim, a ficha ainda não está azul o suficiente para ela ter superado esse estigma. Porque do mesmo modo que ela vem fazendo besteira com esse público, ela começa a fazer assistência, fica sendo vítima desse público, aí você vê às vezes a tragédia que a pessoa foi atropelada por um animal, às vezes ela foi picada por uma cobra, às vezes veio uma águia e atacou a pessoa, uma coisa desse nível. Então ela vem sendo vítima e ela pode já ter superado, ou seja, pago a conta desse tipo de estigma. Mas recentemente eu vi um caso da pessoa que ainda não conseguiu superar disso. A pessoa tem muito dinheiro nessa vida, tem lucidez, mas ela ainda não conseguiu se libertar daquele estigma do passado. Não quero evocar aqui, mas é um estigma específico em que ela desencaminhou muitas pessoas e hoje ela tem que trabalhar com um número bastante grande de pessoas e tentando, vamos dizer assim, ajudar a encaminhar num setor específico da sociedade. E conversando com essa pessoa, o próprio professor Valdo falou, você ainda não superou o seu estigma serexológico, exatamente isso. Ela tenta sair, ela tenta fazer um trabalho
mais assim, até policármico, mais avançado, mas aquilo puxa a pessoa. Ela está se libertando, surge um convite no qual ela não pode recusar, porque ela tem todo o perfil para aquele trabalho, é assistencial, é super positivo, mas ainda é restrito e confinado a um determinado setor. Então, os estigmas são de diversos tipos. O ideal é a gente começar a ter o estigma positivo da para-identidade intermissiva, quer dizer, a pessoa fez tanta assistência numa determinada linha em que ela já superou isso tudo e ela já é reconhecida pelas consciências extrafisicamente através de um codinômio, um paracognômio. Então esse é o ideal. Professor Pedro, em que momento evolutivo começamos a produzir, a partir da própria vontade, retrocognições autênticas? Olha, isso pode acontecer, eu acho que em qualquer momento. Essas retrocognições autênticas são aquelas que são verídicas. E aí a gente pode classificar mais nosográficas, quer dizer, ela vai lembrar sinceramente de coisas carregadas. Ou elas podem ser mais homeostáticas. Há uma tendência na evolução, quando a pessoa tem a ficha mais positiva, por exemplo, acho que depois da desperticidade bem consolidada, em que ela tem essas retrocognições de qualquer jeito e ela não se abala com isso. Então, não sei se é isso que você está querendo perguntar em termos de momento evolutivo. Eu colocaria a desperticidade como um marco, porque você já consegue mexer na caixa de marimbondo do passado, eles vão vir contra você e você já não se abala tanto. Porque imagina só, você lembrar muitas vezes dos próprios erros e você ter ali os credores, mas você já ter saldo suficiente na ficha para você não sucumbir, você não ter a mais autoculpa, porque você já doou tanto para esse povo em outras vidas que aquilo já não pesa mais na balança. O problema todo das retrocognições, quando a pessoa não tem essa desenvoltura assistencial, para a psique assistencial ainda, é porque às vezes ela vai justamente cutucar a onça com a vara curta, e aí isso vai vir contra a pessoa, ela vai ficar mais assediada. Então, o que dá, eu acho, esse escudo, essa imunidade, é o processo assistencial. A pessoa tem que ter confiança e lucidez no processo de assistencialidade. Essa é a maior imunidade que ela pode ter. E quando ela não tem jeito. Se ela não se dedicou, não se doou suficientemente em prol dessas pessoas que ela desencaminhou, aí fica mais complicado. Então, é por isso que a gente tem que caminhar para frente na PROEX, tentando cumprir a PROEX e, se possível, alcançando a desperticidade nessa vida, pelo menos assumindo o percentual de desperticidade que a pessoa já tem, já domina, ali ela consegue bancar, seja 70%, 80%, mas ela está lúcida de que ela está buscando ali os 100%. Nesse momento, e depois disso é que ela consegue ter mais retrocognições. E uma coisa caminha junto com a outra. Você imagina que nessa caminhada vai chegar um momento em que nós vamos conseguir ter mais ofiexistas. Então, pessoas que vão ter mais oficinas extrafísicas de trabalho. Quer dizer, já vai ser mais do que a própria desperticidade, porque aí sim a pessoa vai encontrar tete a tete com os ex-assediadores do passado, podendo ajudar e encaminhar essas pessoas sem entrar no processo de autoculpa, sem se vitimizar com isso. Microfone só, por favor. Tu falou do curso da retrosenha pessoal, né? E esse é que vê mais os traços que a gente tem agora, que pode ter trazido do passado? Isso, tem uma mesa que a gente trabalha só com o Trafor. Isso pode ser feito com o Trafar também. Mas como nós estamos mexendo com o passado, e a gente encara todo mundo, a gente resolveu começar pelo processo positivo. Se tem um traço na nossa manifestação hoje que ele prevalece, é um talento que ele prevalece, ele é fruto de, você deve ter mexido com isso várias e várias vidas. Então, sabendo olhar esse traço, por exemplo, um trafor de uma pessoa pode ser mais na linha parapsíquica, pode ser mais na linha assistencial, pode ser mais na linha de comunicação, na linha social, entende? Pode ser mas mais se for da forma física e do jeito que ela se comporta também? Aí é uma outra análise. Também a gente faz essa coisa que vem do temperamento. Isso, né? Então, também é dentro da retrosenha pessoal. Dentro da retrosenha, porque a gente não pode tirar o temperamento disso. Então você vê,
Tem pessoas que são muito abertas, extrovertidas, falantes, falam alto, está conversando só com a pessoa, mas ela fala como se estivesse falando para um comício, uma multidão. Então essas pessoas devem já vir assim há muitas vidas. Tem pessoas outras que são mais ressabiadas, mais quietas, mais low profile. Então esse tipo de análise tem que dissecar mais do que isso, ver a raiz disso e aí começar a juntar essas pontas. Vamos supor, a pessoa tem muito traço um trafor da escrita, da intelectualidade, e ela é mais fechada. Então nós vamos olhar no passado aonde que ela eventualmente pode ter caminhado para desenvolver essas duas manifestações. Só que a gente vai abrindo cada vez mais, são 6 mesas que a pessoa trabalha, para ela poder ter elementos de juntar essas pontas. E é comum quando criança ter esses traços mais fortes, porque está recente Perfeito, da outra vida? A sociedade ainda não condicionou a pessoa, né? Ainda não cerceou. Então geralmente a criança traz isso mais forte. Mais forte, sem dúvida. Então, dentro da gente tem lá uma mesa que a gente chama de autobiografia atual. Nessa análise da autobiografia atual tem uma parte que é só da infância. Quais eram as tendências, aonde a pessoa estudou, o que ela gostava de fazer, o que ela queria ser quando crescer, como é que era o temperamento, porque aí há uma tendência da pessoa ser mais assim, pura a pesquisa, né? Ser mais assim, sincera. Outra coisa que eu costumo comentar também é como que a pessoa era antes de conhecer a conscienciologia, porque querendo ou não a conscienciologia também já dá uma moldada a pessoa, né? Que é amadurecer. Outra pesquisa interessante é o porão consciencial. Você conhece essa ideia do porão? Então, também é uma outra. Porque o porão é o mundo. A pessoa pode ter manifestado de diversos modos, em diversos níveis. E, às vezes, então, ali está denunciando, às vezes, coisas lá do passadão que vem dentro do primitivismo, da consciência, aquilo, sabe? O corpo não está ainda formado e permite a manifestação dessas tendências. Às vezes, junta com um determinado grupo também com a mesma idade, aquilo aparece. Então, dependendo do padrão, a pessoa consegue muitas informações sobre isso. Então, não pode ter vergonha de olhar as próprias mazelas, né? As próprias imaturidades. Ok? Professor Pedro, em parafatologia, segunda linha, poderia comentar as investigações conscienciais atuais, revelando a historicidade serexológica pessoal? É exatamente isso. Então, a gente vai fazer essa autopesquisa mais profunda, mas tentando olhar para trás. E é aqui que muitas pessoas não têm sinapse, às vezes. Então, ela estava falando do RetroSem. Lá no RetroSem, a gente colocou uma mesa específica de trabalho só sobre a para-história. Porque se a gente não tem sinapse do processo histórico, a gente não consegue localizar. Então, aonde será que isso se desenvolveu? Aonde será que, eventualmente, foi um marco da Serex da pessoa? Aquilo que ela, vamos dizer assim, tem mais rapport, tem mais afinidade, seja para o lado em que ela foi mais vítima, seja para o lado que ela foi mais algoz. Isso é uma análise a posteriori, mas aonde que ela tem mais essa tendência? E aí entra a cronêmica, quer dizer, qual o momento da história que ela sente mais isso, entra o processo de cultura, com qual idioma, enfim, tem uma série de análises que a gente pode fazer em função disso. E ainda na parafatologia, gostaria que você comentasse a autovivência do EV profilático, promovendo a homeostase cortical necessária à vivência das autorretrocognições. O estado vibracional é o que vai ocasionar justamente a limpeza de eventuais bloqueios corticais que a pessoa tenha. Então, nós temos que ter noção do nível do nosso frontochakra, do nosso coronochakra, principalmente. Eles são mais abertos, são mais bloqueados. Qual que é a nota que você daria para eles? A pessoa que não mexe muito com o estado vibracional, a tendência desses chakras é ficar mais apagado, principalmente o coronochakra, que é o mais sutil de todos. Então, a pessoa com isso, ela não tem facilidade de sair do corpo, ela não tem facilidade de promover essa soltura paracerebral para ela poder lembrar das retrocognições e assim por diante. Então, nesse aspecto, o estado vibracional é a base. Outra coisa, depois das retrocognições, a pessoa tem que ter também a desassimilação simpática, porque senão ela entra naquele enredo, e é um enredo emocional, é um enredo que é carregado de energias,
é um enredo muitas vezes que vem com aquelas consciências que são evocadas e a pessoa às vezes tem que sair do outro lado, ela tem que sair melhor do que ela entrou. E aí o estado vibracional é fundamental nisso. Ontem nós fizemos uma dinâmica que foi muito interessante de um aprofundamento da clarividência, que é até baseado no workshop que a gente está dando de clarividência retrocognitiva, em que eu pude ter uma experiência muito interessante que eu tive que abortar em função dessa poeira que levantou. E aí a gente fez isso exatamente através do estado vibracional, que é para a coisa não descambar para um determinado lado mais emotivo, né? Então, a EV é fundamental nisso. Professor Pedro, estou fazendo o conscienciograma e durante o preenchimento das questões ocorrem interpolações reflexivas. Gostei disso aqui, interpolações reflexivas. Em vista disso, ela coloca aqui, em fatologia, poderia expandir o conscienciograma plotando o seriexograma pessoal e grupal? Sim, a questão é o seguinte, essas reflexões que você está tendo, essas interrogações, interpolações, indagações, você tem que ver o que esse conscienciograma ele tá traduzindo para você, o que ele está dizendo para você, além daquela obviedade que está ali. Só que o ideal é você ter isso depois dele preenchido. E aí você vai ter uma cosmovisão, e aí você vai poder tirar mais partido dessa condição. Agora, o que eu poderia te dizer? Veja qual é a sua tendência mais profunda. Você já tem isso, já tem essa noção? Por exemplo, daquelas 10 variáveis que tem lá, que são 4 do holossoma e 6 em termos de atributos, a liderança, né, a coerência, a comunicabilidade, etc., o que predomina em você? O que é o mais assim gritante? Aí você junta isso com a sua profissão, você junta isso com a região na qual você trabalha, vê o que há de tendência em termos de etnia, e aí você vai juntando. Com isso, você vai tendo uma ideia do seu processo da série X. Conscientemente ou não, a pessoa, mesmo sem proexis, que não deve ser o seu caso, ela é conduzida para o próprio passado, para trabalhar com as pessoas do passado, para mexer com as mesmas coisas, para ter uma profissão muito parecida. Isso é quase que instintivo dentro da evolução. O que a gente está propondo é que a pessoa faça isso de caso pensado e tire mais partido, né, dessa condição. Então, na hora que você junta essas duas coisas, o conscienciograma e o seriexograma, você está buscando, pelo menos, uma cosmovisão, uma visão de conjunto maior acerca das suas responsabilidades evolutivas. Então, veja bem o público com o qual você trabalha. Isso eu acho que pode te ajudar nesse aspecto, né? Professor Pedro, no dia 6/10, meu neto de 16 anos dessomou, diagnosticado como causa natural. Há possibilidade de dessoma com propósito existencial? Sim, há o caso de mini proexis. Mas aí tem que ver como é que foi isso, esse negócio de diagnosticado como causa natural, do que ele morreu, qual era o nome da doença que ele teve. Foi fruto de um acidente, de um trauma, de uma doença crônica. E aí, para você responder isso, se tem assim uma repercussão maior, se tem realmente esse propósito, se é uma mini proex, você tem que avaliar o grupo ao redor, o grupo que ficou, o grupo das consciências. Como é que ficou a mãe dessa pessoa, que seria a sua filha ou o seu filho? Qual foi a reação que tiveram? Foi um processo mais preparado? Foi um processo mais abrupto? Teve algum amigo que sentiu mais? Enfim, você vai ter que fazer uma análise que a gente chama parasociométrica do grupo envolvido para você ver o efeito disso no grupo. Se de algum modo ele serviu de exemplo, essa dessoma, e esses 16 anos que ele passou aqui serviram de exemplo para uma pessoa ou mais, principalmente um grupo, aí você já pode começar a pensar nessa condição de mini proex.
Se é fruto mais de um processo de imaturidade, um processo mais de interprisão, um processo mais, às vezes, de assédio, aí é um caso a menor, é um caso que não entra nessa condição anterior que a gente estava comentando. Poderia esclarecer se o sonho lúcido é a mesma coisa que projeção lúcida não intencional? Não. O sonho lúcido, ele pode ser sinônimo de projeção semiconsciente, que na prática a pessoa está fora do corpo com um nível de lucidez não tão bom. Ela já tem um raciocínio, ela já elabora algumas questões, mas ela não tem lucidez para o fato de estar fora do corpo, por exemplo. Quando você fala de projeção lúcida não intencional, é projeção espontânea. Hoje eu não estava programado, por exemplo, para sair do corpo, eu vou dormir e aí eu me vejo fora do corpo, mas lucidamente para o fato de estar fora do corpo. É diferente do sonho lúcido. O sonho lúcido é aquele que você se vê raciocinando, às vezes você se vê até tendo diálogo com uma certa lógica, mas você não atinou para o fato da projeção, de que você estava fora do corpo. Quando isso acontece, a tendência é você se conscientizar de que está fora do corpo. Você fala, não, olha, eu estou sonhando aqui, mas esse sonho está esquisito, eu estou voando, eu estou raciocinando, eu estou tendo manifestações que são comuns na projeção fora do corpo. E aí quando você faz esse raciocínio, a tendência é você, às vezes, eliminar certos cenários oníricos que eventualmente foram criados pelos morfopensenes, pelo baixo nível de lucidez. Você às vezes consegue se localizar onde você está fora do corpo. Enfim, você consegue recuperar um nível de lucidez maior. Professor Pedro, em Parafatologia, página 20, quarta linha de baixo para cima. Poderia ampliar a autocrítica retrocognitiva, ampliando a responsabilidade proexológica e, consequentemente, a autonomia evolutiva da mini-peça interassistencial? Eu acho que se a gente caminha bem com a compreensão do processo da retrocognição, a gente assume mais responsabilidade na PROEX, porque você tem acesso a determinadas informações que devem ser aplicadas no seu cotidiano em termos de PROEX, como a gente estava comentando. Se eu sei que tive uma determinada vida com uma pessoa, eu tenho que ver como é que está a minha relação com essa pessoa hoje, como é que a gente está produzindo junto, a gente já tem algum nível de, vamos dizer, de possibilidade de formar uma equipinha, uma equipe intrafísica de trabalho, quer dizer, como é que eu aplico essa informação na PROEX? Essa responsabilidade dá um nível de maturidade para a pessoa que ela começa a ter uma certa autonomia. É um paradoxo porque a gente está falando de autonomia da mini-peça. A mini-peça ela é praticamente um pau-mandado do maxi-mecanismo ali, um pau-mandado lúcido. Mas ela, dentro da esfera de atuação do próprio trabalho que ela faz na PROEX, ela tem essa autonomia. Ela já tem experiência suficiente para poder tomar determinadas decisões, para saber até onde que ela vai com a informação, por exemplo, para saber o perímetro ali de atuação da própria manifestação pessoal. Então, é nesse aspecto que eu acho que quanto mais autocrítica os amparadores percebem nas consins, nos intermissivistas, mais eles investem nessas informações do passado. O que não é fácil, porque a gente acompanha vários casos que há uma tendência natural da própria natureza humana de tentar dourar a pílula, de tentar mostrar a coisa mais assim bonita do que ela às vezes realmente foi. Então é nesse aspecto que eu vejo que eles procuram investir mais em quem está realmente querendo arregaçar as mangas e pagar o preço no sentido assistencial da coisa, não ficar só na autopromoção. Pois não. Em ciclologia, na página 20, você poderia ampliar esse trio, no caso, o ciclo de análise conscienciométrica, síntese evolutiva e hipótese seriológica? Então, olha lá, a gente faz uma análise autoconscienciométrica. Isso pode ser feito o ideal, né, pelo conscienciograma. Nesse curso da RetroSem, a gente também aprofunda essa análise e a gente tem que chegar numa síntese. Quer dizer, eu fui fatiando ali. Então, o conscienciograma são 100 variáveis, são lá 2.000 perguntas. A gente mexe com o processo do grupo, lá no RetroSem, a gente mexe com a parahistória, com o parapsiquismo, com o processo
de temperamento, trafora, então você vai ter muitas informações, né? Aquilo vai ser ali uma análise profunda. Mas a gente tem que ser capaz de olhar tudo isso e chegar num denominador comum. E é aí que as pessoas têm dificuldade. Mas qual é a síntese disso? Qual é a interseção desse processo? Eu costumo dar e normalmente é uma síntese, então não vai dar para eventualmente abarcar tudo. É aquilo que traduz melhor aquela informação toda. Eu costumo dar o exemplo do caso o professor Valdo, às vezes ele pega uma pessoa e ele quase que estigmatiza a pessoa sobre um assunto, sobre um tema, sobre uma outra personalidade. Então, olha só, eu sempre pego o caso da professora Laura, que ele colocou ela para estudar monarquia. Então, a gente sabe que ela não teve só vidas na monarquia, mas ela teve bastante vidas na monarquia. Então, quando ela assume o processo da monarquia, ela é uma síntese, vamos dizer assim, uma síntese holobiográfica. Ela já sabe o que ela vai ter que escrever, com quem que ela vai ter que lidar, o curso que ela vai ter que dar, que já está aí, acho que na 6ª edição. Então, isso já encaminha muito da própria PROEX da pessoa. Ele também ajudou ela no estudo do Lasta Nossa, também ele estigmatizou ela. Então, quando você consegue fazer essa convergência, você caminha mais para o processo da retrosenha. O que a gente está chamando de retrosenha? É exatamente essa síntese holobiográfica. É por onde nós passamos e fomos deixando determinados vestígios. Se a gente vê uma coerência nessa trajetória, a gente pode pegar isso e aplicar na PROEX atual. Quer dizer, você está direcionando para essa... Exatamente. Okay. E aí você, então, tem uma aplicação assistencial dessa síntese. Aqui, no caso, a gente colocou hipóteses serexológicas. Aí, nesse caso, ela vai ver qual foi o papel dela na monarquia, qual foi o papel dela com o Lasta Nossa, que tipo de relação que ela tinha com ele, e assim sucessivamente. Então, se todos nós sairmos dessa vida com algumas sínteses holobiográficas, a gente vai ter uma noção, porque a gente também, as pessoas às vezes falam assim, mas isso é muito reducionista, porque a gente teve muitas vidas. Sim, a gente teve milhares, sei lá quantas vidas, mas há um fio condutor dessas vidas, que é a própria consciência, é o próprio Mater Pensene que foi sendo constituído. Então, à medida em que a gente analisa esse Mater Pensene atual, faz uma dissecção, a gente vai estar olhando para o próprio passado. O que às vezes acontece é que a pessoa pega determinadas sínteses que são muito ainda superficiais. Ela não consegue pegar uma síntese que é mais profunda, como se fosse assim um tronco mais profundo da própria história. E aí por quê? Porque é uma tendência da pessoa defender a própria holobiografia, a própria biografia multiexistencial. Então é muita gente que já sabe, por exemplo, que mexeu com a escravidão, de fato, recente, mas não assume essa condição. Coloca lá que foi um grande navegador, mas a navegação era para conduzir escravos. Então, dependendo de como a pessoa encara, que aí vem o negócio da autocrítica. Se ela não tem assim o peito aberto de pegar o pacote completo, sabe, da manifestação da retrocognição, há uma tendência dela ficar na superficialidade e não caminhar mais rápido no sentido de desfazer o que ela eventualmente fez de equivocado. Então, outro dia a gente discutiu isso aqui no círculo, né? Acho que eu comentei isso também na tertúlia passada. Tem pessoas que não sabem ainda a própria PROEX. A pessoa está tentando, está se encontrando de fato o que ela acha que ali é o veio da PROEX atual. Então, esse é um público. Tem pessoas que já estão muito bem encaixadas na PROEX. E eu vejo que tem pessoas que já sabem muito sobre o próprio passado, mas não fazem o casamento com a PROEX atual por medo, por causa dessa condição de não querer assumir, de não querer fazer, às vezes, ter o que os outros vão achar se eu assumir que eu fui escravocrata, escravagista, sei lá o que vão dizer de mim? Então, é justamente o contrário da proposta. Quanto mais nós pudermos assumir essa condição, melhor. Eu costumo dizer isso também muito com o curso da monarquia, que é muita gente tirando o corpo fora da monarquia, achando que já não tem mais nada a ver com isso, já superando. Na dúvida, eu acho que o ideal é a gente tentar ir, tentar participar, ver o que a gente pode contribuir nesses holopensenes mais carregados. Principalmente quem ainda não sabe o seu, né? Não sabe aonde deve mais, né? Porque se a pessoa já sabe, já está
contribuindo, tudo bem, mas o problema é quando a pessoa fica em cima do muro. Aí é mais complicado, porque a pessoa tinha a faca e o queijo na mão e não consegue deslanchar, às vezes, nessa condição. Na página 19, de baixo para cima, na linha 3, queria que você comentasse sobre a recuperação mnemônica da memória, né, atual cerebrologia das raízes oleobiográficas pessoais, expandindo a cosmovisão da autopesquisística. Não sei se você já falou ou comentou alguma coisa. Não, eu dou muita importância para a lucidez que nós temos nesse corpo, nesse cérebro. Então, se a gente consegue buscar essas raízes nessa vida atual, com esse corpo, isso tem um impacto muito grande nas próximas vidas. Porque se isso ocorreu em outras vidas, foi assim, a tendência de ter ocorrido muito, ou não ocorreu de modo muito incipiente, ou com essa lucidez, com certeza. E aí há uma tendência disso ter ocorrido fora do corpo, extrafisicamente. Depois que a pessoa dessomava, ela poderia até ter uma noção do próprio passado, mas ressomava e esquecia. Então, quando a gente está insistindo nessa busca de tentar pegar o fio da meada, por onde a pessoa passou mais, por onde ela fez mais besteira, ou por outro lado, por onde ela fez mais assistência, ela com isso aqui, ela encaminha toda a própria vida. Você pensa só, ela já pode ter uma noção da IC que ela vai trabalhar, o que ela vai fundar, o livro que ela vai escrever, os verbetes, o público, a equipim que ela vai formar, a futura equipex que ela eventualmente vai poder constituir na próxima intermissão. Então, assim, as possibilidades são muito grandes, mas a gente tem que assumir o pacote completo. O aspecto mais nosográfico e o aspecto mais positivo disso. Entende? Porque às vezes é duro, né? A gente quer... Na Conscienciologia, hoje em dia, tem muita fartura de opções e opções muito interessantes, mas isso pode acabar sendo um desvio, pode acabar sendo assim a pessoa ficando na periferia da própria ProEx, né? E ela poderia ser um líder dentro de uma área crítica, e ela às vezes prefere ser o terceiro escalão numa área secundária. Então, essa noção proexológica, quando a gente olha para o passado, a gente vê muito esse raciocínio. Então, aí vai depender muito de cada caso. Professor Pedro, tive retrocognição aos 19 anos, quando iniciei os estudos da Conscienciologia. Vi-me no Egito, entonando um mantra que trazia como essência a mensagem Deus Sol. No retrocognitário, tive outras experiências nesse sentido. Gostaria que o verbetólogo desse algumas orientações sobre o assunto. Precisa ver o que ficou disso daí, em termos de manifestação no seu Holopensene atual. Você acha que isso foi mais... se saiu bem dessa condição? Por que foi o Egito que foi assim, supitado, né? Veio mais à tona? Às vezes, aí não sei se é o caso, eu não estou lembrando aqui, não sei se eu te conheço, mas às vezes isso acontece porque a pessoa até se saiu mais ou menos bem, ou ela teve uma manifestação naquele contexto com uma expressão maior. Então, ela foi uma líder naquele contexto. Quando nós fomos líderes, mesmo com todas as imaturidades da época, essa atuação perante outras consciências é muito importante do ponto de vista da serexologia, porque é mais fácil de você fazer rapport com as outras pessoas. Até recentemente, o professor Val estava comentando na mini tertúlia alguns casos aqui da CCCI, ele falou que tem umas 10 pessoas aqui que tiveram contato maior com as outras pessoas daqui do que a média. Então, isso, em geral, é porque a pessoa ou assumiu condição de liderança, função de liderança, ou ela fez muita assistência para as pessoas em outras existências. Então, pensa se não é um processo de você assumir a liderança. Então, a mensagem do fenômeno, às vezes, não é para você retomar a condição do Egito, vou estudar ou morar lá, nada disso, mas é ver o que você fazia lá. Outra condição também que pode ser, era muito comum o desenvolvimento parapsíquico, né? O processo de iniciação nessas civilizações antigas. Se for o caso, às vezes é para você ver que você já tem uma
forma nesse sentido. Então, se você se dedicar a essa condição hoje, o parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo hoje, você vai ter uma facilidade maior. A síntese é essa que eu vou falar. Existem retrocognições que são amparadas e surgem para a pessoa recuperar trafores ociosos. Quer dizer, talentos adormecidos, talentos esquecidos. Então, o amparador vê que se a pessoa lembrar daquilo, ela vai poder se sair melhor nessa vida atual. Então, procura ver se tem alguma coisa nesse sentido que possa te ajudar. Professor Pedro, poderia explicar se a ProEx apresenta sincronização com o fluxo do cosmos? Total. Quando a pessoa está executando a ProEx, ela está no fluxo da ProEx, ela está no fluxo do cosmos. Tudo tende a dar mais certo. A pessoa começa a ter mais coincidências, ela tem aquilo que a gente chama de tudo aberto na própria manifestação atual. Os resultados dos seus esforços são mais assim abrangentes, são mais atacadistas. Ela, às vezes, para um esforço que ela tem X, ela tem, às vezes, um resultado de 10X, porque justamente ela está na confluência das energias ali do cosmos. Tudo isso foi pensado antes da pessoa ressomar. Quem fez o curso intermissivo pensou nisso. Se eu conseguir conduzir determinadas variáveis da minha vida, que aí envolve o quê? O processo egocármico, as autossuperações que eu tenho que fazer, os trafares que eu tenho que superar, os trafores que eu tenho que bancar, os trafais que eu preciso completar, que eu preciso ter, com o processo de grupo karma, com quem que eu preciso conviver, aonde que eu vou nascer, com quem que eu vou formar uma dupla, quem que eu vou atender, para quem que eu vou pagar minhas dívidas do passado. E também com o processo policármico, quer dizer, o que que eu vou deixar nessa vida para a humanidade de modo geral, sem pensar num grupo específico, mas aquilo pode ser assim, um nível de isenção cada vez maior. Quando a pessoa entra nesse fluxo, tudo tende a dar mais certo. E ele pergunta aqui, qual seria a diferença entre a sincronização com o fluxo cósmico, mencionada na Conscienciologia, com o fluxo cósmico mencionado por Aristóteles sob o conceito de eudemonia? É praticamente a mesma ideia em termos de raiz, só que com toda a complexificação das verpons conscienciológicas. Quando a pessoa está nesse estado de entrar no fluxo do cosmos, ela fica muito mais asserenada, muito mais equilibrada, muito mais harmonizada. Então, uma coisa reflete na outra. Se eu não consigo cumprir aquilo que eu me predispus, eu começo a ficar em conflito, eu começo a ficar ansioso, eu começo a achar que não vai dar, eu começo a ficar assediado. Se, por outro lado, eu começo a me dedicar, por mais que dê trabalho, todos os meus esforços naquilo que eu vim cumprir, a tendência é eu ter um nível de satisfação íntima muito maior. Isso começa a contaminar as pessoas. E aí a pessoa vai chegar primeiro na mega euforização, que é um conceito que é derivado disso. Tem a euforia intrafísica, a primavera energética, que é a Primener, tem o Cipriene, que é o ciclo de primaveras energéticas, aí a mega euforização até chegar na transafetividade, que é quando você já superou todo o processo de bicho da afetividade humana mais instintiva. Quer falar, João? É uma pergunta fora do que está sendo falado. Pode falar. Então tá, tem duas perguntas. Na primeira página, na penúltima linha da parafatologia, você pode aprofundar a qualificação do temperamento da Consim enquanto unidade de medida da seriexometria pessoal e grupal? Sim. Eu acho que o temperamento é quase que sinônimo da própria consciência, né? Mas é a manifestação dela aqui. A gente poderia dar um desconto porque é a manifestação dela na condição de Consim, pegando aí no caso da Consim. Mas em função do grau de equilíbrio que ela tem, de como ela se manifesta, do grau de cosmoeticidade que ela apresenta nesse temperamento, você vai ter uma ideia de todo, vamos dizer assim, isso é o resultado de todo o processo da série X. Se a pessoa, por exemplo, é mais ou menos assediada, aí vai entrar o quanto que ela está naquele ciclo grupocármico, por exemplo,
o quanto que ela ainda é muito auto-vitimizada, o quanto que ela tem de autoconfiança. Então, nós podemos fazer um parâmetro muito interessante entre, resumindo, o grau de equilíbrio da consciência e o resultado da série X. Em geral, quando a pessoa é muito tranquilona, muito equilibrada, muito mais assim pacífica, há uma tendência dela ter uma ficha mais sadia, ficha mais positiva, a ficha evolutiva pessoal é mais sadia. Então, em outras palavras, se a pessoa dissecar, até pegando o gancho, ano que vem você vai dar um curso sobre isso, né? Mas se ela conseguir dissecar o próprio temperamento, ela vai ter uma noção da própria ficha evolutiva pessoal. Aí pode entrar até o processo de se ela tem macrosoma ou não, o biotipo, o nível de saúde que ela tem, o nível de interprisão que ela tem, tudo isso em função do próprio temperamento. Uma pessoa que é muito conflituosa, ela não só está mostrando que ela tem muita interprisão grupocármica, como ela também está formando novas interprisões grupocármicas em função desse temperamento. Então, acho que em cima disso tem muita coisa para a gente pensar. E tem mais uma pergunta. Aqui na página 20, na teoriologia, você pode falar mais da teoria do estigma serexológico? Eu não sei se você fez uma correlação com o ciclo grupo kármico. Não, mas tem tudo a ver. A gente já comentou essa condição, que é o seguinte: na série X nós vamos tendo várias vidas, e a consciência ela vai se embrenhando com uma determinada temática, porque ela tem experiência com aquilo, seja mais cosmoética ou mais anticosmoética. Aqui, no caso, a gente deu o exemplo da pessoa que fez muito sacrifício de animal, sacrifício de pessoas, depois teve vida na aristocracia, mexeu com caça, toda essa condição, e isso foi criando um estigma nesse sentido. Então, ela teve que ter várias vidas tratando e ajudando e defendendo esse público para ela poder ter ali um saldo mais positivo. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: existe um momento de virada desse estigma. Tem uma hora na vida que ela já conseguiu saldar uma parte da dívida e aquele estigma não, vamos dizer assim, perturba mais ela tanto. Aí entra o ciclo grupocármico. O que é o ciclo? Fase de interprisão, então a pessoa está fazendo muita besteira. Depois vem a fase de vitimização, que ela começa a tomar na cabeça daquilo que ela fez, aquele mesmo assunto ela vai sofrer na pele. Então a gente deu o exemplo, a pessoa às vezes vai ser atacada por um bicho, vai morrer em função dessa mesma temática. Depois ela começa a ter lucidez, ela entra na recomposição. Então eu penso que é na recomposição, no final da recomposição, para chegar na libertação, que ela já não tem mais esse estigma tão grande. Eu dei o exemplo aqui, a pessoa às vezes ela já não vai ter que se dedicar tão mais só a um setor da sociedade, por exemplo. A pessoa que é encasquetada para ajudar os velhinhos, por exemplo, que é muito positivo, ela está nesse processo. Mas é uma condição de recomposição perante aquele grupo. As crianças com câncer, seja lá o público-alvo que for, é muito positivo. Enquanto ainda há uma necessidade muito premente, em que aquilo é quase que obrigatório da pessoa voltar ali e ajudar aquelas pessoas, ainda não é o ideal. A pessoa ainda não está, sabe? O professor Valdo usa a expressão de alívio no aumentativo, alivião. Ela ainda não chegou no... entendeu? Aquele público já não está mais tão devendo tanto a ela. Então, quando ela supera essa condição, ela já pode agora, vamos ver com quem que a gente vai poder ajudar. Ela pode até ter vidas com esse mesmo público, só que ela vai entrar por cima, que é o caso do infiltrado cosmoético. Como ela tem muita experiência com esse público, porque ela teve várias vidas ali, ela pode agora entrar de caso pensado para tentar melhorar aquela condição. É diferente do povo que deve, e é quase que obrigado, né, pelo determinismo da série X, a ressomar com aquelas pessoas. Então, uma mesma cena pode mostrar um caso ou outro, né? Eu falo isso porque às vezes tem pessoas que confundem esses conceitos aí. Bem? Em Parafatologia, página 20, final da 5ª linha de baixo para cima, poderia falar a respeito da clarividência facial, permitindo a heteropesquisa retrocognitiva? Eu acabei esse verbete justamente, clarividência retrocognitiva, que fala sobre isso. Um dos nossos objetivos na Consecutivos é
ajudar no desenvolvimento parapsíquico para poder fazer esse sensoriamento holobiográfico, quer dizer, esse sensoriamento retrocognitivo. Na clarividência facial, eu estou listando lá, se não me engano, são 10 etapas, que a pessoa vai num crescendo. Então, primeiro ela começa a perceber o que é um acoplamento áurico com o outro. Depois ela aprofunda esse acoplamento e começa a perceber a assimilação simpática, que ela começa a sentir o que o outro está sentindo no holossoma dele, ela começa a sentir no holossoma dela. Depois entra o processo de avidência facial, e assim vai. Ela começa depois a perceber o campo, as consciex, ela pode entrar numa retroface daquele coadjutor. Depois ela pode ter uma retrocognição literal, ela pode lembrar de um flash retrocognitivo envolvendo aquela pessoa, ela participando ou não. E o último patamar que eu coloquei lá é o da pangrafia serexológica, é quando você tem assim como se fosse um cinema na sua frente, ou um teatro. Você vê o episódio com vários participantes ali na sua frente, você conseguindo encaixar essas personalidades. Então, tudo começa no processo da clarividência, e é a clarividência da holosfera. Quanto mais a gente puder aprofundar e aprender a fazer isso, mais a gente vai conseguir descobrir personalidades consecutivas alheias, quer dizer, de outras pessoas, que é uma das propostas lá dessa IC. Em paradoxologia, quinta linha, poderia esclarecer a aplicação do binômio paradoxal, admiração e discordância às pesquisas da autorretrocogniciologia? É isso que a gente veio falando. Você tem que olhar para o seu passado ou para o passado de uma pessoa e saber admirar aquilo que foi bom e saber criticar aquilo que não foi positivo. Então não adianta adorar a pílula. Às vezes a gente tem caso aí da pessoa que a gente sabe que participou de um processo muito complicado, envolvendo guerra, envolvendo matança, e a pessoa tenta tirar o corpo fora, tenta adorar a pílula, tenta olhar com olhos mais assim poliânicos para essa situação. Então, o agente retrocognitor tem que ser o primeiro a reconhecer as próprias imaturidades. Então, isso aqui é fruto da autocrítica que a gente comentou mais cedo aí na tertúlia. Mas só que não é fácil, porque é uma tendência da gente defender o nosso próprio ego, o nosso próprio passado. Pedro. Pois não. Aqui em cima. Pode falar. Por favor, na página 22, você trouxe aqui 30 temas avançados, listados alfabeticamente. Sim. Eu não sei quais que você já falou a respeito, mas a minha pergunta era no sentido desses 30. Tem alguns desses que você acha que valeria a pena salientar como sendo mais significativos que os outros? Alguns que te chamaram mais a atenção no teu processo aí de pesquisa retrocognitiva? É complicado, que acho que vai depender de quem, sabe, do nível em que a pesquisa se encontra. Uhum. Mas, por exemplo, pegando o gancho naquilo que a gente estava falando, esse 16, meia máxima culpa serexológica. Então, ok. Enquanto a pessoa não assume uma responsabilidade perante um trafar que ela tenha, perante um erro que ela eventualmente tenha cometido, ela às vezes ainda fica na superfície do processo da retrocognição. Então, tem que buscar onde será que foi, quando ela estava lá no curso intermissivo, que ela teve condição de analisar o próprio o processo pessoal, com algum vislumbre de outras vidas, aonde foi que ela eventualmente não se saiu bem, onde foi que ela pisou ali na jaca. Uhum. Às vezes foi um processo até de omissão que ela fez, mas isso tudo tem um público atrás, tem um tema atrás, entende? Tem todo um holopensene que deriva disso. Se nós pudermos encontrar essa condição, aí é o ideal, porque aí você vai encaminhar a sua PROEX, os seus escritos, no sentido de reparar essa... Essa que era a próxima pergunta. Então, a assunção disso é colocar no papel e publicar sobre a patologia, a antipodia, a vacinação, ou explicitando essas imaturidades para ajudar na profilaxia dessa condição. Entendi. Então, eu dei o exemplo aqui, não sei se você estava aí, a pessoa que às vezes tem retrocognição com processo escravagista, em que ela tem participação nisso, mas ela não assume essa condição, ela não fala contra, ela não escreve contra essa condição, ela não propõe cursos para falar sobre isso, para evocar
as consciex que têm relação com isso e ela poder atender. Então, aí dificulta o processo da PROEX. É justamente o contrário que a gente tá comentando. A gente tem que conjuminar o passado com a PROEX atual. Uhum. Você pode falar também sobre o item número 7, eu não sei se você já falou, Comunex intermissiva. Tem muita relação com o processo de Equipex, Equipim e Equipex que a gente comentou aqui. O ideal era a gente tentar ter uma ideia de onde nós estávamos, né? Qual era a nossa Comunex, pré-curso intermissivo ou, se possível, do próprio curso intermissivo onde a gente ficou mais tempo. Só que para isso deriva a gente tentar ter uma ideia de quanto tempo a gente ficou na intermissão. Então, por exemplo, a pessoa tem que pensar, será que eu participei da Segunda Guerra como consim ou como consex? Para a nossa geração aqui, da maioria, é um bom parâmetro para a pessoa ter uma ideia, porque tem pessoas que têm lembrança de terem dessomado na Segunda Guerra e como vítimas, e isso muitas vezes criou condições para ela entrar no curso intermissivo. Então, tendo ideia de quanto tempo, a pessoa pode avaliar onde será que ela estava, com quem que ela estava mexendo. Essa foi uma pergunta que eu fiz, por exemplo, para Juliana Costa, lá no fórum de Serexologia. Nós analisamos a vida da Emily Hobhouse. Então, a Emily dessomou e a Juliana ressomou, foram 51 anos no extrafísico. Então, eu perguntei, você acha que você ficou trabalhando com o que extrafisicamente? Com que público-alvo? Depois do curso intermissivo, depois que você adquiriu lucidez, descontando aí, eventualmente, algum período em que isso não foi possível. E ela falou na lata, ela falou, eu acho que eu fiquei ajudando as vítimas da Segunda Guerra. Porque é muito lógico, porque ela já vinha fazendo isso na Primeira Guerra como Emily, aqui na dimensão intrafísica. Então, esse know-how, essa, vamos dizer assim, experiência e essa culpa no cartório que ela tem noção disso, ela está lá para colocar a mão na massa para poder ajudar essas personalidades. Só que agora por cima, sabendo, né, de caso pensado disso. Você vê que agora ela está escrevendo contra a escravidão humana, contra os campos de concentração. Então, ela está emendando uma coisa na outra. Isso que é o ideal, entende? Então, precisa ter mais informações sobre o passado, porque aí nós vamos ver qual é a Comunex. Porque se a pessoa já ficou mais vinculada a uma Comunex, é o que o professor Valdo às vezes fala que a pessoa ressomou com um apêndice caudal. Ela já tem uma ligação mais forte lá com uma Comunex. Então, tem um povo dessa Comunex que vem ajudar a ela. E aí forma uma Equipex. Então, o trabalho dela aqui já não é mais um trabalho solo, é um trabalho mais grupocármico. Então, tudo isso tem que tá aí para ser deslindado, né? Para todos nós a gente conseguir ter mais informações sobre isso. Ok, obrigada. Okay? Continuando aqui, ainda em paradoxologia, quarta linha, de baixo para cima, poderia expandir o paradoxo evolutivo de o recurso da hipomnésia ressomática ao apagar as lembranças perturbadoras, arrastar para o esquecimento as boas lembranças? Porque tudo indica que esse esquecimento pelo qual nós passamos é um esquecimento benéfico, positivo, para, vamos dizer assim, zerar as manifestações que são predominantemente negativas, né, das pessoas. Às vezes, tirou a oportunidade do outro, assassinou o outro. Isso tudo, se a pessoa lembrasse, ela muitas vezes não conseguiria conviver com uma pessoa na mesma família. Então, existe é uma bênção as pessoas não lembrarem disso. Só que, né, concomitantemente, a pessoa acaba esquecendo também, eventualmente, coisas positivas. Como os intermissivistas, a gente parte do princípio de que eles estão ali na virada, quer dizer, já tem pelo menos 51% de saldo positivo na ficha, que foi o que permitiu entrar no curso intermissivo, nós já temos condições de superar essa tendência determinística da evolução, que é começar a abrir cada vez mais os arquivos da nossa memória, da nossa holomemória, do nosso passado pessoal. Então, tudo na conscienciologia leva para isso.
É para a pessoa se fortalecer, se conhecer, aprender a fazer assistência, para ela poder ir lembrando com calma do próprio passado. E isso ajudar cada vez mais a emendar uma vida na outra com o processo de autorrevezamento. Seja o autorrevezamento escrito, seja o autorrevezamento mnemônico, da pessoa lembrando pelas retrocognições, né? Professor Pedro, no caso de uma retrocognição lúcida, onde o evento é longo, com muitas variáveis, como fazer para documentar tudo sem deixar nada de fora? Aí eu acho que é paciência, né? Se você pode usar as técnicas da projeciologia. Se o evento é muito abarcante, você pode gravar isso, você volta de uma experiência como essa, ou depois de uma retrocognição como essa, você pode gravar todas as informações e depois tentar escrever. Quanto mais você tiver, vamos dizer assim, tendência para escrever e repetir aquelas informações, mais isso ajuda, primeiro, a fixar na memória e a evocar aquelas informações que ainda não puderam ser rememoradas. Então, o primeiro passo seria gravar ou contar para alguém. Por exemplo, às vezes você volta de uma projeção, você fala para a pessoa, conta o que aconteceu, porque isso já vai ajudando, e depois você grava e depois você registra. Às vezes é muito difícil isso quando a informação é desse tamanho no paracérebro e tem que entrar no funil do cérebro físico. Então tem coisa que vai ficar pelo caminho mesmo. É muito difícil a gente conseguir 100% da informação ela passar através desse funil. A gente tem muito isso quando a gente passa ou pela TENEPS ou numa semipossessão mais prolongada, ou quando você está atendendo uma pessoa e você tem a retrocognição daquela pessoa e aquilo vem em bloco. É muito difícil você ter isso que você quer dizer quando o evento é longo, tem muitas variáveis e não deixar nada de fora. O mais sério que eu procuro é ver a essência ali, qual é a mensagem, o que a gente não pode perder. Porque se você se preocupa muito com acronêmica, às vezes, com algum detalhe, você perde a noção do todo. Então, primeiro trazer a essência, depois ver a periferia do fenômeno. O que poderia indicar a facilidade em ter retrocognições? Quais os maiores benefícios em assumir publicamente uma personalidade de retrovida e como saber o momento adequado de fazer esta revelação? A facilidade, o que poderia indicar a facilidade em ter retrocognições acho que é o fato em si, né? E a pessoa ter muita autocrítica para ver se ela não está forçando a barra, tem muita imaginação, né? Viajando na maionese, se aquilo é espontâneo, então muitas vezes pode indicar um interesse extrafísico. Vamos supor, como a gente comentou, a pessoa às vezes é líder. Se ela sabe de que foi aquela consciência líder, ela vai poder ajudar a encontrar as outras consciências com as quais ela conviveu no passado. Assumir publicamente uma personalidade não é simples, porque vai depender muito, às vezes, não só da própria pessoa, mas das pessoas com as quais ela convive. Porque nessa condição, às vezes, o segundo, terceiro escalão é que não tem maturidade para lidar com aquela informação. Então, dependendo de como isso é feito, às vezes não vale a pena a pessoa abrir quem ela foi ou quem ela está estudando. Então, tem que se colocar muito na balança o processo assistencial. Quantas pessoas eu vou ajudar com isso? Então, se não tem assim, uma convergência muito grande com a ProEx, o ideal ela pode até assumir, mas assume como se ela estivesse estudando, assume em petit comité, assume num contexto de curso, num contexto mais, vamos dizer, reservado. Porque isso vai preservar mais a própria pessoa, entende? Então, os fatos vão orientando a pesquisa e com isso a gente consegue ter indícios do quanto que a gente assume ou não dessas personalidades conhecidas, né? Quer falar? Sim, eu queria perguntar sobre a polivalência da consciência e como é que conforme a gente vai resgatando algumas informações que a gente já tem habilidades, né? Uhum. Que a gente vê no dia a dia que a gente tem para uma série de um amplo aspecto de coisas e como saber a que de fato se deve dedicar mais. Não é fácil, né? Então tem duas coisas que a gente tem que caminhar, eu acho que para isso. Isso pega todo mundo, não estou dizendo que é fácil, mas que a gente tem que caminhar. A primeira coisa é
dentro dessa polivalência, o que deve ser que é mais profundo, que tem uma raiz mais profunda. Então, você coloca na mesa lá, eu tenho facilidade nisso, 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 nisso. Disso tudo aqui, olhando o que será mais profundo. Às vezes é um processo artístico, às vezes é um processo intelectual, processo, às vezes, seja lá o que for, ela vai vir. E a segunda é, o que é mais prioritário hoje para a PROEX? Quer dizer, o que vai gerar mais assistência? Então, às vezes a pessoa tem uma tendência muito grande para o processo artístico, como eu estava falando, mas isso não é mais prioridade hoje, entende? E mesmo na economia de bens, vamos supor, a pessoa tem muita... Vou pegar um caso bem crítico, que o ideal é fazer a convergência, mas vamos só para didática. Vamos supor, a pessoa tem muita facilidade com a comunicação. Então ela pensa assim, então eu vou investir na docência. É uma linha. Mas vamos supor que ela tenha também muita tendência intelectual. E ela pode investir na escrita. As duas são super positivas, mas se ela tiver que optar, o ideal é mais prioritário, eu vejo a escrita, porque isso vai ficar aqui. A docência ela vai ajudar, mas vai ajudar um número menor de pessoas e aquilo vai ficar no vento. As palavras, o vento leva. E a escrita não. Então, nós todos acho que a gente tem que caminhar para essa frieza de análise, entende? Se o prioritário é aqui, eu vou colocar o meu mega foco aqui. Então, primeiro eu escrevo, depois eu dou aula. Se der, eu dou aula. E hoje em dia, muitos de nós fazemos o inverso. Nós damos muitas aulas para pouca escrita, né? Então, pegando esse caso, mas cada um de nós tem essas áreas de manifestação muito próximas, nas quais a pessoa é boa, mas às vezes entra ainda uma certa corrupção, uma certa... Aquilo que é mais fácil acaba levando a gente, porque a pessoa tem tanta experiência, é mais fácil eu ir lá e dar uma aula do que eu, às vezes, sentar, me organizar para eu poder escrever tudo que eu tenho que escrever. Então, acho que fazendo essa análise, ela coloca aquilo é o essencial. Então, isso a gente pode aprender com o professor Valdo. Ele faz milhões de coisas, mas o prioritário é a escrita. Então, ele está sempre escrevendo. E aí, depois, vem o resto de roldão. Então, ele pega o que ele escreve, ele fala na mini tertúlia, ele pega o que ele escreve, cria livro, ele pega o que ele escreve, entende? E aí, por aí vai. E a gente ainda, eu vejo que a maioria de nós não chegou nesse nível de maturidade. A gente ainda está muito psicomotriz, né? Então, pessoal, para fechar, eu queria divulgar aqui, que me pediram, nós vamos estar em Porto Alegre com o curso de identificação da retrosenha pessoal, de 21 a 23 de novembro, em parceria com a Apex. Consecutivos e Apex, identificação da retrosenha pessoal, que tem tudo a ver, esse verbete foi feito em função disso, dias 21 a 23 de novembro. E aqui em Foz do Iguaçu, em janeiro do ano que vem, de 7 a 9 de janeiro, vai ser o segundo final de semana aqui em Foz do Iguaçu. São poucas vagas, justamente para a gente poder aprofundar em cada caso. São, no mínimo, 8 professores que a gente leva para poder fazer essa análise mais aprofundada. Tudo bem? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, também dos teletertulianos, e chamar os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Teremos os seguintes recados. Nilma, com o curso Acoplamentarium, Rosemary Victoriano, Introdução à Serenologia, Marilza, curso Holotecologia, e Amin Lascani, Escola de Parapsiquismo. Antes, com amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Estou mais uma vez para falar sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Para quem não sabe, o objetivo do programa é viabilizar financeiramente a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia, o holociclo, a holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. Também, parte desse recurso é destinado para aquisição de dicionários, livros e periódicos. O aluno que fizer a adesão do programa, ele terá acesso ao Holoserver, o site de pesquisas, e também poderá realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia.
Para fazer a sua adesão, você pode entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652 ou vir pessoalmente na recepção. Obrigada. Boa tarde. O CAEC convida você, que se interessa pela autopesquisa retrocognitiva, a participar do próximo acoplamentário nos dias 17, 18 e 19 de outubro. O tema é arco voltaico, com os epicons Leonardo Firmato, Dulce Dal e Lilian Zolé. O acoplamentário é laboratório grupal, no qual, além de aferir o desempenho parapsíquico, você pode, por exemplo, promover desassédio grupal consciente, treinar a clarividência facial lúcida, vivenciar o trinônio, acolhimento, orientação, encaminhamento. Aguardamos você no acoplamentário. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-lo para o curso Introdução à Serenologia. Este curso é um curso teórico e prático e acontecerá nos dias 14 a 16 de novembro, agora de 2014, aqui no CAEC. Dentre os objetivos do curso estão abordar os aspectos teóricos e práticos do serenismo, colaborar na estimativa do percentual pessoal de serenismo, incentivar e desenvolvimento da cultura do serenismo autolúcido. Então, estamos aqui esperando por você no CAEC. Maiores informações e inscrição poderão ser feitas na recepção do CAEC, ou pelo telefone código de área 45, o número é 3525-2652. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para a primeira semana da Holotecologia de 2014. É um trabalho que visa a conscientização do conscienciólogo sobre o valor da holoteca, o valor do futuro centro cultural, que estamos nos preparando para esses trabalhos aqui em Foz. Nós vamos contar com o dia 24 e 26, as conferências sobre o Zéfiro e a paraelencologia, a holoteca como repositório da cultura parapsíquica, a biografia internacional da conscienciologia, a astronomia e a ciência retrocognitiva. Nós teremos também 5 oficinas, do dia 27 ao dia 31/10. Teremos curso de qualificação dos holotecários, para quem quer aprender a fazer a taxologia, acervo digital, expografia, arquivologia. Os valores são apenas R$100 e o aluno terá direito a escolher um tratado, o Homo sapiens reurbanizado ou Homo sapiens pacífico. Inscrições e informações na Secretaria do CAEC. Contato, telefone 45-3525-2652. Boa tarde. Boa tarde. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. A quarta turma vai ter início em janeiro de 2015. Essa modalidade da escola tem a duração de 1 ano. Ela é composta de 3 módulos presenciais, que acontecem em janeiro, julho e janeiro do ano seguinte, e uma série de atividades entre os módulos, que o aluno pode fazer na própria cidade onde estiver. Esses módulos presenciais que ocorrem aqui no CAEC, eles têm duração de 5 dias cada um. Esse é o maior curso de parapsiquismo da CCCI. A metodologia da escola é uma metodologia nova, ela usa o conceito de competência, que foi emprestado da pedagogia convencional e foi adaptado para a questão das competências parapsíquicas. Então, tem uma série de competências parapsíquicas que são trabalhadas, exercitadas durante a duração da escola. São mais ou menos 22 competências parapsíquicas. E quem tiver interesse, nós temos vários pacotes, quem tiver interesse é só procurar aqui a recepção do CAEC. As vagas são limitadas, nós temos somente 20 vagas. O telefone é 45-3525-2652. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Desafio Profissional.
da especialidade Desafiologia, com a verbetógrafa Liliana Scarpari. Boa tarde e obrigada.